Amados irmãos e irmãs, ouvintes da Cacau FM e Bicaraí Web Rádio, estimado diácono Sandoval, celebramos o 5º domingo da Páscoa e hoje, no Evangelho de São João, que nós ouvimos, Jesus, no discurso de despedida, ele deixa para os seus discípulos um novo mandamento. Deixa para os seus discípulos um novo mandamento. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus deixa uma missão para todos aqueles que desejam ser discípulos de Jesus. E nós já explicamos aqui, em uma outra oportunidade, como se dá o caminho do discipulado. Os discípulos que conviveram com Jesus seguiam, ouvia e seguia. Após a ressurreição de Jesus, nós nos tornamos discípulos pela fé. Nós cremos na pregação, nós cremos no anúncio do Cristo ressuscitado e por isso nós nos tornamos discípulos de Jesus, ou seja, nós aderimos à fé em Cristo que é apresentado para a humanidade como nosso Salvador. E se nós aderimos a Cristo Jesus, nós precisamos também aderir aos seus ensinamentos, colocar em prática aquilo que ele ensina aos seus discípulos. Dentre tantos outros ensinamentos, antes dele iniciar a Via Crucis, esse evangelho se localiza antes da ressurreição, por isso, depois que Judas saiu do cenáculo, ou seja, depois que Judas saiu da última ceia, né? Cenáculo quer dizer isso, refeição, sala de refeição. Depois que Judas saiu da última ceia, Jesus então se volta para os seus discípulos e diz: agora foi glorificado o Filho do Homem, e depois transmite para eles esse ensinamento, dando-lhes um novo mandamento. E esse mandamento, caríssimos irmãos e irmãs, é uma ordem: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é só amar. O que Jesus está dizendo nesse evangelho não é que nós façamos a experiência do amor, mas que o amor que nós possamos nutrir na convivência entre os irmãos é um amor que ele nutriu para com os seus discípulos. Por isso, como eu vos amei. Ao rezar com este evangelho, nós somos convidados a olhar para a cruz. Nós só iremos compreender a dimensão do amor de Jesus para com os seus discípulos se a gente contemplar o mistério da sua paixão, da sua morte. E na cruz está, caríssimos irmãos e irmãs, a maior expressão do amor de Deus para conosco, do amor de Jesus Cristo para com os seus discípulos. Ele disse: não são vocês que tiram a minha vida, mas sou eu que dou para a salvação de muitos. E é justamente esse o amor que Jesus pede para que nós possamos nutrir enquanto discípulos dele, enquanto irmãos, enquanto aqueles que buscam
trilhar o caminho do discipulado. O amor que não tem limites, o amor que cuida, o amor que zela, o amor que se doa inteiramente para nutrir e salvar o outro. Então, a comunidade dos discípulos de Jesus serão reconhecidos se de fato conseguir viver essa experiência de amor. Por isso, no versículo 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, caríssimos irmãos e irmãs, para que o mundo conheça, para que o mundo reconheça, para que o mundo identifique em nós um discípulo de Jesus, é preciso que nós exercitemos o amor. O amor é a identidade do discípulo de Jesus. Se nós amamos, se nós cultivamos esse amor, então nós somos identificados como discípulo de Jesus. Fora isso, nós não podemos dizer que somos discípulos de Jesus. Nós não podemos dizer que estamos seguindo os passos do Mestre, porque está faltando aquilo que é principal, que é essencial na vida do discípulo de Jesus, que é o amor verdadeiro. O amor que nós devemos nutrir uns para com os outros. E é preciso fazer um exame em nossa consciência, como nós estamos lidando com esse chamado que Deus nos faz na pessoa do seu Filho Jesus, como nós estamos colocando em prática esse mandamento. Esse Evangelho nos faz ir lá em casa, na convivência com os nossos familiares, e nos perguntarmos: dentro da minha família eu tenho sido discípulo de Jesus? Será que eu tenho conservado, nutrido esse amor para aqueles que são mais próximos de mim? Na sua família de sangue, você tem sido esse discípulo, essa discípula? Você tem exercitado o amor para com todos? Sejamos verdadeiros, caríssimos irmãos e irmãs, para conosco mesmo. Eu tenho amado todo mundo? E a gente sabe que nas grandes famílias tem muitos problemas. E em famílias que têm dinheiro, os problemas aumentam, principalmente quando começam a lidar com a questão das heranças, né? Quando os pais morrem e os filhos começam a querer repartir os bens, parece que o inimigo entra naquela família e destrói todo o projeto que aquele pai e aquela mãe construíram juntos. Quantas famílias que viviam tão unidas quando os pais eram vivos, hoje nutrem não mais um amor, respeito, mas um ódio mortal. E a gente precisa, caríssimos irmãos e irmãs, olhar para o nosso coração e nos perguntarmos: será que não sou eu que faço parte de uma família que tem também nutrido esse mesmo sentimento, que é o sentimento que diverge do caminho do discipulado do Senhor? Será que não sou eu que preciso desse encontro verdadeiro com Jesus, para que haja uma conversão e que eu encontre esse caminho do discipulado e comece a exercitar esse mandamento deixado por Jesus? Porque, amados irmãos e irmãs, quantas vezes nós viemos para a missa, participamos da celebração da Eucaristia, comungamos o corpo e o sangue de Cristo, escutamos a palavra de Deus, e quantas vezes nós pensamos assim: como seria bom se fulano de tal estivesse aqui para escutar essa palavra. E a palavra de Deus, ela é sempre direcionada para nós.
Nós não podemos pegar a palavra de Deus e direcionar para o outro. É o outro que está precisando ouvir isso. Sempre que está precisando ouvir somos nós. Todos os dias nós precisamos ouvir os ensinamentos e os conselhos que Jesus tem para os seus discípulos. E se nós nos consideramos ser discípulos de Jesus, então os ensinamentos e os conselhos são para todos nós. E hoje então, esse mandamento é para ser colocado em prática. Preciso deixar de lado todo ódio, todo sentimento ruim e começar a transformar a nossa vida a partir desse amor verdadeiro que nós só encontramos em Cristo Jesus. Mas, amados irmãos e irmãs, lá no Apocalipse de São João, na segunda leitura de hoje, nós encontramos uma frase tão bonita que diz assim: aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. O Senhor, Ele é capaz de transformar todas as coisas. Ele quer e deseja transformar a nossa vida, tirar do nosso peito esse coração magoado, esse coração sofrido, esse coração ferido, esse coração de pedra, e nos dar um coração capaz de amar, capaz de perdoar, capaz de reconhecer que nesse mundo, desse mundo, nós não levaremos nada a não ser o amor mútuo para uns para com os outros. O resto tudo vai ficar aí. Como vai ser bom no dia que Deus nos chamar e a gente ir ao encontro do Senhor e ao mesmo tempo permanecer aqui. De que maneira nós devemos permanecer? Na lembrança e na saudade dos nossos entes queridos e de todos aqueles que nós convivemos, por ter sido um bom discípulo de Jesus, por ter pregado o Evangelho, por ter vivido a verdadeira experiência do amor do Senhor. Por isso, amados irmãos e irmãs, tomando posse da palavra de hoje, é preciso permanecer nesse caminho do discipulado, nutrindo a esperança de que nós seremos renovados, porque o próprio Deus, aquele que está no trono, disse: eis que faço nova todas as coisas. Ele vai fazer também com que o nosso coração, a nossa vida seja renovada a partir do momento que nós nos abrimos para uma verdadeira experiência do amor de Deus. Agora, o ser humano é convidado a permitir ser tocado por Deus. Nós temos liberdade para isso. Se nós não desejarmos e não quisermos, nós nos permaneceremos sempre longe de Deus e nunca iremos experimentar esse amor que Cristo apresenta para os seus discípulos como mandamento. Mas se nós desejarmos e buscarmos e permitir, nós seremos então renovados no amor do Pai. E por fim, caríssimos irmãos e irmãs, enquanto cristãos, enquanto discípulos de Jesus, nós precisamos nesse mundo exercitar a mesma missão de São Paulo e de tantos outros discípulos que ia ao encontro das comunidades para exortar e encorajá-las a permanecerem firmes na fé. E nós sabemos que nesse tempo que já estamos vivendo, saindo da pandemia, graças a Deus, já estamos podendo nos reunir na igreja sem o uso das máscaras, ainda com muitos cuidados, mas estamos sentindo que a pandemia está passando, que esse tempo terrível que nós vivemos está passando, mas as sequelas, as consequências desse tempo
trouxe, e muitas pessoas que eram assíduas, que viviam e faziam um caminho tão bonito do discipulado do Mestre, hoje essas pessoas estão esfriando na fé, estão ainda distantes do caminho. E a igreja tem por missão exercitar esse mesmo ensinamento de São Paulo, encorajando essas pessoas a voltarem a fazer o caminho do discipulado. Paulo encontrou em algumas comunidades os discípulos com medo, esfriando na fé. E Paulo disse, né, uma frase que deve permanecer muito presente no nosso coração, o ensinamento de São Paulo para algumas comunidades hoje, quando ele disse: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. É preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Por isso, permaneçam firmes na fé. E assim, caríssimos irmãos e irmãs, nós também passamos por tanto sofrimento nessa pandemia. Muitos permaneceram firmes na fé, outros esfriaram um pouco, mas hoje nós precisamos assumir a missão de animar essas pessoas, de exortar essas pessoas a encontrarem de novo o caminho do discipulado e voltar para a presença do Senhor. Por isso, todos nós que aqui estamos, devemos exercitar esta missão. Se a gente encontrar alguém desanimado na fé, se a gente encontra alguém que está desacreditando desse caminho do discipulado, por obrigação, por sermos cristãos, nós precisamos semear no coração dessas pessoas a esperança e convidá-las a retomar o caminho do seguimento do Senhor. Jesus disse que Ele veio para que todos os seus sejam salvos, e nós precisamos dar continuidade à missão do Senhor. Muitos filhos de Deus estão se distanciando do caminho, porque às vezes está faltando esse cuidado que nós devemos ter enquanto discípulos de Jesus. Então, lá no seu trabalho, na sua casa, onde você passar, se você encontrar alguém desanimado na fé, alguém desacreditando na caminhada, por obrigação, pela Eucaristia que você recebe aqui todos os domingos, você precisa ensinar para ela o caminho de retorno para a casa do Pai. Peçamos a Nossa Senhora que continue a interceder por nós e que nos ajude a ter coragem para pregar o Evangelho e trazer a todos para a presença do seu Filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.